aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Daniel, de Filosofia. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias, sejam todos bem-vindos, né, através da Secretaria Estadual de Educação. Um cursinho pré-vestibular para o Enem e para o EMA. Lembrando que o nosso material está disponível no link abaixo, beleza? Então, pessoal, ao longo das aulas, lembrando que nós estamos fazendo aqui um percurso histórico, já falamos sobre os primeiros filósofos, já falamos sobre o Sócrates, falamos sobre o Platão. Agora, nós vamos falar sobre o Aristóteles. Mas antes de começar a falar sobre Aristóteles, vamos resolver uma questão que fala sobre a política, como é que é organizada a política, a democracia grega, beleza? Vamos à questão. Questão de número 14, é uma questão do Enem de 2020. Né? Vamos ao texto. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Né? Então, lembrando, quem são esses cidadãos, né, gregos? O conceito de democracia, como diz o texto, ele é extremamente restrito. Quem é cidadão na Grécia? Quem está apto a participar da vida política grega, né? Cidadão na Grécia são somente homens, né? Mulheres não participam da política. Esses homens têm que ser maior de idade, né? Acima de 18 anos, e filhos de pai e mãe ateniense. Pois bem, se tu nasceu em Atenas, tu tem que ter nascido em Atenas. Se teu pai não nasceu em Atenas e nem tua mãe também, tu não pode exercer a política na Grécia. Né? Então, continuando. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. E por que é uma democracia caracterizada fundamentalmente como direta? Porque os cidadãos, né, aqueles que estão aptos a participar da vida política, eles participavam diretamente. Eles não elegiam representantes, como no caso é a nossa democracia hoje. Hoje nós elegemos deputados, senadores, vereadores, elegemos prefeitos. E na democracia grega, lá no surgimento da democracia na Grécia, a democracia era direta, porque não se elegia representantes, beleza? Diferente hoje da nossa democracia, que é uma democracia representativa, porque nós elegemos representantes com mandatos temporários, beleza? Então, vamos ao que pede a questão. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o quê? Letra A. Competição para a escolha de representantes? Não, minha gente. Hoje, a nossa democracia que é indireta, hoje sim, nós elegemos representantes, porque a nossa democracia não é direta. Não vamos lá no Congresso, né, votar e escolher os projetos que devem ser aprovados ou não. Quem faz isso são os nossos representantes eleitos. Né? Então, na Grécia, era uma democracia direta, onde os cidadãos, né, em praça pública, na ágora, né, eles iam decidir sobre os caminhos, sobre os rumos que a vida política, né, deveria seguir. Pois bem, a letra A a gente já pode descartar de cara. Letra B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Bom, a oligarquia ela é uma outra forma de governo. Né? E a questão trata sobre a democracia. Né, que é demo, né, povo e cracia poder, ou seja, o povo no poder, e não alguns, não os melhores. Né? Então a letra B também a gente já pode descartar de cara, beleza? Vamos à letra C. Estabelecimento de mandatos temporários. Bom, estabelecimento de mandatos temporários é uma característica, como eu falei, da nossa democracia, que é uma democracia indireta. Em uma democracia direta não pode haver o estabelecimento de mandatos temporários, que começa e termina, beleza? Então, letra C, a gente também descarta. Vamos à letra D. O que diz a letra D? Declínio da sociedade civil organizada, pelo contrário. Né? A sociedade não está declinando. Tanto que estamos falando de uma forma de governo que ainda hoje usamos,
E lembrando, né, a gente nunca deve combater a democracia, mas aperfeiçoá-la. E hoje a nossa democracia, ela é muito mais aperfeiçoada do que quando o seu surgimento, né, que era uma democracia direta e muito restrita ao conceito de cidadão. Hoje o conceito de cidadania, por exemplo, ele é muito mais abrangente do que o conceito de cidadania na Grécia. Então não é um declínio, né, não é um declínio, é um avanço, um grande avanço. Beleza? Então, só restou a letra E. Então, o que pede a questão? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o quê? A letra E diz, justamente, a participação no exercício do poder. Né? Quem participa do poder, naquele caso, eram os cidadãos, né? Diretamente. Né? E hoje a nossa democracia também, a gente consegue, né, fazer parte do exercício do poder, mas através de eleição para mandatos temporários para os nossos representantes. Então, né, o que promoveu, né, essa democracia foi justamente a participação no exercício do poder. Então, letra E, resposta correta, participação no exercício do poder. Pois bem, pessoal, agora, como nós já falamos dentro da filosofia clássica, sobre o Sócrates, sobre o Platão, que o Platão é discípulo de Sócrates, agora vamos falar sobre um discípulo de Platão, que é também um grande da filosofia, que é o Aristóteles, beleza? Vamos para uma questão do Aristóteles. Lembrando, né, antes de mais nada, vamos falar aqui algumas coisas sobre Aristóteles. Né? O Aristóteles ele é discípulo de Platão e ele vai um pouco contrário com o que Platão pensava. Né? O Platão, como a gente já viu, ele defendia um mundo dualista, né? Um mundo sensível, mundo inteligível. O Aristóteles ele é monista, por quê? Porque para ele só tem um mundo. Né? Que mundo é esse? É o mundo sensível. Né? Esse mundo em que o Platão dizia que a gente que não gera conhecimento, né? Somente a opinião, né? O erro, a falsidade, e não o conhecimento, a episteme. O Aristóteles vai dizer o seguinte, bom, só tem esse mundo, né? Nesse mundo a gente consegue sim chegar ao conhecimento. Então, o Aristóteles ele vai se contrapor, por exemplo, a isso, né, em relação a seu mestre, que é o Platão. E o Aristóteles vai falar sobre a metafísica, né? Ele vai dizer, bom, se eu vejo esse controle, se eu estou falando a palavra controle é porque eu conheço esse controle. Então, gera conhecimento sim o mundo sensível. Né? Então, ele vai falar da metafísica, onde ele vai falar das 4 causas, né? Que 4 causas são essas na metafísica aristotélica. Né? É a causa material, né? Que é aquilo, tá ligado à matéria, aquilo que constitui, né, o objeto. Por exemplo, a causa material desse controle é o plástico, né? O petróleo, digamos assim, o plástico. Tem a causa formal, que é a forma de controle. Né? Tem a causa eficiente, que é quem fez. Por exemplo, se eu construir esse controle sozinho, eu sou a causa eficiente dele. E tem a causa final, que é a finalidade. Para que serve esse controle? Para passar os slides, por exemplo. Beleza? Então, sim, né, a gente consegue perceber também que o Aristóteles defende, né, que há, sim, uma constante transformação aqui na realidade. Então, resumidamente, essa é um dos aspectos da sua metafísica. E também o Aristóteles vai falar sobre a ética. A ética, ela está intrinsecamente ligada à felicidade. Né? O Aristóteles é um filósofo que defende que tudo tem uma finalidade. Né? Ele vai defender isso na sua metafísica, as coisas têm uma finalidade para existir. Ele vai falar isso enquanto o ser humano, o indivíduo, nós temos uma finalidade, e a finalidade do ser humano é qual? É ser feliz. Todo mundo busca ser feliz de uma maneira, de alguma forma. Todo mundo busca a felicidade. E essa é a finalidade do ser humano. E também, né, o homem, enquanto conjunto, enquanto sociedade, ele também vai ter uma finalidade. E esse é o aspecto da política aristotélica. Então vamos a essa questão. A questão de número 15 é uma questão do Enem de 2020. Vamos lá. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Todas as comunidades, continuando o texto, visam algum bem. É evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras,
tem mais que todas este objetivo e visa o mais importante de todos os bens, né? Então vamos ao que pede a questão. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, letra A, ética e política, pois conduzem à eudaimonia, né? Essa questão, essa alternativa é o que mais, até agora, né? Porque a primeira está mais adequada a o que pede a questão. Porque o que é a eudaimonia? É uma doutrina que visa buscar a finalidade das coisas, o sumo bem, a causa final que é a felicidade. Então a ética, né, ela diz respeito a uma felicidade, a finalidade do homem mais individual. E a política, né, ele diz a finalidade, a eudaimonia, que é o sumo bem, portanto, do coletivo, né, pois conduzem à eudaimonia. Então, até agora, essa questão é mais adequada. E vamos descartar as outras. Letra B, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. Bom, é uma característica dos pensadores conhecidos como sofistas, né? Eles vão buscar desenvolver essa retórica e linguagem. Então, letra B a gente descarta. Letra C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. Bom, isso aqui é puro Aristóteles, mas é metafísica aristotélica. E a questão fala sobre a política aristotélica e ética aristotélica. Então, a gente descarta também a letra C. Letra D, democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais. Minha gente, o Aristóteles vai dizer que o homem se organizar em sociedade é uma coisa natural, completamente natural, né? Só que não importa qual é a forma de governo, se é uma oligarquia, se é uma democracia, não importa. O que importa é que os homens, de forma natural, eles se organizam, né, em sociedade para garantir a sua sobrevivência. Então, a letra D a gente também descarta porque não necessariamente a democracia. Letra D, geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Bom, quem fala sobre a physis, né, ali os pré-socráticos, né? Então a gente está aqui dentro do Aristóteles falando sobre a ética e a política aristotélicas, pois elas conduzem à eudaimonia, que é o sumo bem, o bem comum, né, que é a causa final do ser humano e da sociedade. Então, letra A, né, marquem aí a resposta correta. E pessoal, lembrando, anotem todas essas informações para que não chegue no dia da prova, vocês não dêem um branco e lembrem, o professor comentou essas questões sobre Aristóteles e agora eu não me lembro mais. Então, essas questões podem cair de diversas maneiras na prova. Então, é importante que a gente tenha em mente esses principais conceitos, beleza? Vamos à próxima questão. A questão de número 16 é uma questão da UEMA, né, de 2022. E o que a questão pede? Os estudos contemporâneos sobre o racismo delineiam uma conexão genealógica entre a escravidão grega e o racismo, conforme a charge. Então aqui temos essa imagem, né, essa charge. Né? Ontem, pelo fim da escravidão, né, que é o que aconteceu no Brasil, e hoje, pelo fim da escravidão, do encarceramento em massa, extermínio do jovem negro e da desigualdade racial e de gênero. Vamos ao que pede a questão? A questão diz o seguinte: a relação entre os dois conceitos está contemplada na seguinte alternativa. Letra A. Para Aristóteles, a escravidão é determinada pela natureza, pois o senhor se sobrepõe ao escravo, sendo os gregos superiores a outros povos. O racismo se estrutura pela discriminação de raças inferiores definidas por outras superiores. Até agora essa questão ela é bem adequada, porque o Aristóteles vai defender, né, que o escravo, né, ele é uma ferramenta, né, ele é uma ferramenta de trabalho. O que diferencia, por exemplo, o escravo de um machado para o Aristóteles é que o machado não possui alma e o escravo possui. Né? E ele precisa se ocupar do trabalho braçal, né? Porque aquele que se dedica à filosofia, ele precisa do ócio, né? Ele precisa estar livre para se ocupar do pensamento filosófico. Né? E para isso ele não pode se ocupar dos serviços braçais. Então, para Aristóteles, é natural que hajam esses escravos enquanto raças inferiores, beleza? Então vamos à próxima alternativa. Letra B. Para Platão, não é uma questão sobre Platão, é uma questão sobre Aristóteles. Né? Bora ver o que ela vai dizer.
O escravo é uma necessidade para a cidade, de tal modo que o senhor deve impor sua vontade para que o escravo execute. Até aqui tudo bem. Porém, está dizendo que é para Platão, e a questão é sobre o Aristóteles. O racismo refuta a sobreposição do indivíduo. Enfim, essa questão a gente já pode descartar de cara, beleza? Porque se trata do Platão, né? Quer dizer, a questão se trata do Platão, do Aristóteles e não sobre o Platão, beleza? Letra C. Em Aristóteles, olha só, em Aristóteles, é impossível o escravo ser livre, pois a natureza o define sempre por um escravo, um ser inferior. No racismo, até aqui estava legal. Só que ele diz, no racismo, a raça branca, né, ignora a liberdade por entenderem que essa é um desejo só de raças inferiores. A escravidão grega, a escravidão na Grécia, ela não era uma escravidão pela cor. Quem era escravo na Grécia? Eram os vencidos de guerra e não aqueles que eram de outra cor, né, vencidos de guerra. Então, letra C não pode ser. Letra D. Em Platão, novamente, não se trata de Platão a questão, mas de Aristóteles. Então, a gente já pode descartar. Letra E. Para Aristóteles, os escravos eram prisioneiros de guerra, né? Ou seja, eles viviam guerreando. Os que perdiam podiam ser naturalmente escravizados. Beleza. Com uma natureza corporal privilegiada. O racismo é a determinação dos homens mais capacitados, biogenética e economia, em relação às outras raças, como os asiáticos. Não necessariamente asiáticos, né? Se fosse só essa questão, ela poderia até estar, né, mais adequada ao que pede a questão. Porém, não é necessariamente os asiáticos. Então, a resposta correta é a letra A. Para Aristóteles, a escravidão é determinada pela natureza, pois o senhor se sobrepõe ao escravo, sendo os gregos superiores aos outros povos. O racismo se estrutura pela discriminação de raças inferiores definidas por outras superiores, beleza? Vamos a mais uma questão do Aristóteles. Questão de número 17, é uma questão do Enem 2019. Vamos ao texto. Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador, pela técnica do legislador, são legítimos e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum e não individual, quer de todos, quer dos melhores, ou quer daqueles que detêm o poder, ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Então, o que pede a questão? De acordo com o texto, o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme o quê? Conforme a moral e a vida privada? Bom, o Aristóteles vai dizer que o ser humano, que diferencia a gente dos outros animais, é que nós somos animais políticos, ou seja, a gente tem a capacidade de se organizar, não só a capacidade, mas a necessidade de se organizar em sociedade. Então, aquele que se dedica à sua vida privada, o Aristóteles vai chamar ele de idiota, beleza? Então, não pode ser moral e vida privada. Então, a gente descarta de cara. Letra B. Virtude e os interesses públicos é exatamente isso. Até que se a gente fizer uma interpretação do que pede a questão, a gente consegue chegar a essa resposta. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política, né, política coletiva, a felicidade e os elementos que a acompanhem, né? Então, a virtude e os interesses públicos, né? É isso que o legislador deve possuir. Então, a letra B, até agora, é a mais adequada. Vamos à letra C. Utilidade e os critérios pragmáticos. Bom, não é disso que se trata, né, o pensamento do Aristóteles. A gente pode descartar. Letra D. Lógica e os princípios metafísicos. O Aristóteles fala sobre a lógica, o Aristóteles fala sobre a metafísica, porém a questão é sobre a ética e política aristotélica. Beleza? Então a gente descarta também. Razão e as verdades transcendentes. Bom, a gente falar de transcendência é mais fácil a gente identificar isso no
no Platão, né? Então, letra B, né? Virtude e os interesses públicos. Pessoal, como eu falei, vou repetir, é importante que vocês anotem essas dicas para chegar no vestibular, para não chegar no vestibular e esquecer de tudo, para reforçar todas essas dicas que eu estou passando para vocês. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, a gente se encontra ainda resolvendo algumas questões sobre o Aristóteles. Um abraço e até mais.